Bem-vindos ao canal A Hora do Além. Temos vídeos às quartas e domingos. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações para não perder os vídeos de A Hora do Além. Meu nome é Jorge, moro no Espírito Santo. E esse relato que vou lhes contar, pessoal do além, aconteceu com o meu avô, seu João Manuel, e me foi contado pelo meu pai. Fiquem agora com as palavras do meu avô. Eu morava em um povoado aqui no Espírito Santo. Era um povoado pequeno, bem no início. Morávamos eu, minha esposa e meu filho mais velho. Tive 7 filhos, mas na época tinha apenas o primeiro, um bebê recém-nascido. O ano era 1957. Nessa época, estavam acontecendo relatos de avistamento de um bicho que rondava as estradas e até mesmo a casa dos moradores do vilarejo. O pessoal do povoado já estava ficando assustado pela frequência das ocorrências desse ser. Em uma sexta-feira, após um dia árduo de trabalho, fui até a venda do seu Zé. Seu Zé era conhecido por ser muito valente, que não corria de briga e muito menos de bicho algum. Juntamente conosco estava meu compadre, o Tonho. Tonho batizou meu filho na época. Éramos muito amigos e nós dois trabalhávamos juntos na roça. Então entra o cacheiro viajante. Era assim que conhecíamos, não sabíamos o nome dele. Em um momento estávamos falando do caso dos avistamentos do ser, ou do bicho, que atormentava o vilarejo. Ele entra no meio da conversa e me fala: "Ah, então você é corajoso. Por que você não vai atrás desse bicho? Ou melhor, tenta descobrir quem é. Porque dizem que quem vira esse bicho é homem que fez pacto com coisa ruim ou que é amaldiçoado." Tomei aquilo como um desafio. Então respondi a ele: "Vou sim. Hoje é sexta-feira. É o dia que dizem que o bicho aparece nas estradas. Vou fazer o seguinte: vou subir uma mangueira, aquela alta que tem no meio da estrada. Lá consigo ver toda a área. Se aquele bicho aparecer, vou meter bala nele." Meu compadre Tonho disse: "Para com isso, compadre. Não faça isso. O bicho não está mexendo com ninguém. O máximo que ele faz é assustar os bichos, rondar umas casas e sumir com umas galinhas. Dizem que quem vira esse bicho é vingativo." Então respondi a ele: "Compadre, fique tranquilo. Esse bicho nem sabe que vou estar em cima da árvore, muito menos que será na mangueira. Como ele irá lá me pegar?" Cheguei em casa, jantei, peguei um velho filtro, alguma coisa para comer, água e fui para a árvore. Cheguei na mangueira por volta de 6 horas da tarde e aproximadamente a umas 7 e pouco, o Zé apareceu por lá. Perguntei: "Ué, o que está fazendo aqui, Zé?" Então ele me respondeu: "Você achou mesmo que eu ia deixar você vir aqui sozinho enfrentar esse bicho e ainda levar o crédito e ser o maior valentão da região? Jamais. E ainda por cima me traz essa garrucha velha? Não, eu trouxe minha pistola. Se alguém vai acertar bala nesse bicho, vai ser eu." Então ele subiu na mangueira e ficamos aguardando. Por volta de umas 9h e meia da noite, ouvimos barulho de cães na estrada. Pareciam estar brigando. Ao mesmo tempo eles grasnavam de dor, pareciam estar sendo machucados e atacavam alguma coisa. Mas algo surpreendente aconteceu. Aquele ser, cercado pelos bichos, veio em nossa direção. Veio direto para a mangueira. Parecia saber onde estávamos. Só era possível ver aqueles olhos na escuridão. Aquilo parecia um cachorro enorme. Era horrível.
Os olhos eram vermelhos, pareciam chamas. Não pensamos duas vezes. Metemos bala no bicho. Não sei se acertamos, mas aquele bicho saiu disparado no meio da mata. E os cachorros foram atrás daquilo. Até que silenciou totalmente. Ficou um silêncio assustador. Ficamos ali a noite toda. Não tivemos coragem de descer. Naquele momento, eu e seu Zé tínhamos deduzido que era o cacheiro viajante. Ele nos ouviu falando onde eu estaria e foi lá para nos atacar. Fez uma emboscada, mas acabou levando bala, se dando mal. Quando o dia amanheceu, seu Zé foi para casa e eu fui para a minha. Mas decidi no caminho passar na casa do compadre para contar o que aconteceu. Cheguei na casa do compadre, chamei e disse: "Compadre Tonho, já sei de tudo, sei quem é o lobisomem." O compadre nem me deixou terminar, apenas disse: "Tem certeza que você sabe quem é a fera?" "Sim, compadre, tenho algo sério para lhe dizer." "Ô, compadre João, vá para o fundo da casa, vou passar um café." Fui para o fundo da casa, sentei embaixo de um bambuzal, coloquei meu chapéu entre os bambus. Fiquei ali aguardando o compadre. Tenho que detalhar: o compadre não tinha família, não tinha esposa, não tinha parentes próximos. Eu estava ali esperando, quando de repente ouvi aquele barulho que me deixou quase surdo. Um tiro de revólver passou do meu lado, acertou o chapéu. Seja quem for, achou que era eu que estava lá, não só meu chapéu. Abaixei e fiquei encolhido, em pânico, assustado, mas no mesmo momento ficava preocupado. Meu Deus, o que será que aconteceu com meu compadre? Será que mataram Tonho, meu Deus? Depois de alguns momentos, tomei coragem. Fui me arrastando até a porta da casa. "Tonho, tudo bem, compadre? Tudo bem, compadre Tonho?" Entrei e reparei algo estranho. Não havia nada de pertences dele na casa. Tomei um maior susto. Ele havia sumido e levado tudo. Ele havia fugido. O compadre Tonho nunca mais foi visto, nem na região e nem em lugar nenhum. Eu pensava que era o cacheiro viajante, mas tinha mais alguém fora o cacheiro e seu Zé juntamente comigo. Era o compadre. O compadre era fera. Era o compadre que virava bicho e rondava a região. Atacava o pessoal do povoado. Atormentava o vilarejo. Por isso devemos ter cuidado. Às vezes quem vira esse bicho pode estar mais próximo que imaginamos ou que esperamos. Pode ser alguém bem conhecido. Relato: A Fera do Cemitério. Foi em 1991, quando minha irmã mais velha, Maria, faleceu no auge de seus 35 anos. Foi uma dor muito grande, mas tive forças para resolver todos os trâmites de seu falecimento. Foi em um sábado, no hospital do Rio de Janeiro, e demos entrada na papelada. Eu e meus irmãos resolvemos velar nossa irmã na capela do cemitério em Olinda. A tarde passou e chegou a noite, e ali estávamos todos. O zelador do cemitério era um senhor de idade que ficou conosco até um certo horário. Era no mês de junho, mês frio, noite bem fria. Por volta das 10 horas da noite, o porteiro se despediu, trancou o portão e foi dormir. E ali ficamos todos, conversando, tomando um cafezinho.
E no cair da noite, sentimos muito frio e nos acolhemos bem mais próximos uns dos outros para poder nos aquecer. A sala em que estávamos era pequena e sem porta. Ela ficava de frente para os túmulos. Era uma escuridão só. Nesta sala do velório tinha um basculhante pequeno, com altura acima das nossas cabeças e com um vidro quebrado. Portanto, não dava para ver o lado de fora. Acreditem, por volta da meia-noite, começamos a ouvir rugidos, ranger de dentes, como se fosse um bicho se arrastando pelo chão. Ficamos todos apavorados, com muito medo. Nos levantamos, demos as mãos e começamos a rezar. Rezar muito e sem parar. Rezávamos em voz alta, entregando as nossas vidas a Deus e pedindo a Deus que nos protegesse daquele mal que estava lá fora e que queria entrar. Sentimos o bicho, ou sei lá o quê, tentando subir as paredes que dava de encontro ao basculhante. E o bicho lá fora ficava cada vez mais enfurecido. Arranhava as paredes com as unhas, que pelo barulho pareciam ser enormes. Então tive uma ideia. Falei para os meus irmãos e tudo que dissesse que eles repetissem em voz alta. Daí comecei a orar e a expulsar o que ali estava. Senhor, somos seus filhos e estamos aqui velando a nossa irmã. Tu conheces nossos corações. Nós não sabemos o que há lá fora, mas tu sabes. Então, nós os pedimos que nos livre desse mal e que esse mal volte para onde veio e nos deixe em paz. Rezamos a noite toda, até o dia clarear. Quando chegou por volta das 6 horas da manhã, o porteiro ainda não tinha chegado e continuamos ali esperando para que o portão fosse aberto. Ele chegou por volta das 6h30. Demos bom dia e saímos para fora do cemitério e fomos ver a calçada. O capim estava todo destroçado, remexido, amassado, e o muro todo arranhado, com garras grandes. Ficamos apavorados. Nunca me esqueci desse ocorrido. Sabia que o mal estava ali e queria entrar para nos pegar. Mas tive fé, oramos e clamamos a proteção de Deus e Ele nos socorreu. Isso aconteceu comigo e foi verdadeiro. Foi um dos dias mais tensos que vivi em toda a minha vida. Nunca deixem de acreditar que o mal existe e que está sempre nos espreitando. Por isso, orai e vigiai sempre. Agora irei contar a história de quando eu era segurança. Há algum tempo eu estava desempregado, então resolvi fazer o curso de vigilante, e não demorou muito para arrumar um emprego. Consegui um emprego para tomar conta de uma antiga fazenda, bem conhecida aqui na cidade onde eu moro. Seria no turno da noite, entraria às 18 horas e sairia às 6 da manhã. Eu iria substituir um vigilante antigo que estava se aposentando. Fiz todo o treinamento e fui encaminhado até ele. No primeiro dia,
Ele estava me aguardando para passar as instruções de como funcionava o posto de trabalho. Ele se apresentou. Olá, Caius. Meu nome é Bené. Estou me aposentando, então mostrarei todo o ambiente de trabalho para você. Chegamos na antiga casa-sede. Ali funcionava como se fosse a guarita. Era uma casa simples, antiga, mas bem iluminada, com grades de proteção. Ele me passou os procedimentos e me disse: por volta de meia-noite, todos os dias à meia-noite, faça o seguinte: entre aqui dentro e se tranque. Todos os dias faça esse procedimento. Então questionei: Sou Bené, mas por que eu deveria me trancar? Por que o senhor sempre se tranca aqui? Ah, meu filho, no começo você irá estranhar, mas logo se acostuma, acredite. Já estou nesse posto há mais de 7 anos. Eu estava fazendo ronda, por volta de 11h30, seu Bené me chamou no HT. Caius, escuta, dirija-se até o posto 1, a guarita, a casa-sede. Positivo, seu Bené, estou a caminho. TKS. Assim que cheguei na frente da sede, ele já gritou: entre, Caius, entre logo. Já chegará o horário da meia-noite. Vamos, entre. Passei um café. Entrei. Ele começou a conversar e falar comigo. O que acontece aqui depois da meia-noite é bem difícil de entender e de aceitar. Demorei muito tempo para me acostumar. Quando chamaram para a entrevista, passei totalmente o perfil de como a pessoa deveria se portar, o porte físico. E na entrevista, todos aqueles questionários fui eu que elaborei, fui eu que passei para o entrevistador. Todas as perguntas que foram feitas a você, eu que as preparei, uma por uma. Logo o relógio de pulso do seu Bené começou a despertar. Ele me disse: agora vai começar o show. Está preparado? Que show é esse, seu Bené? Não estou entendendo. Logo ouvi um uivo. Um uivo muito tenebroso. Um uivo que não parecia de cão. Parecia algo mais alto. Parecia um uivo de filme. Daqueles filmes de terror. Parecia que era brincadeira. Até pensei: estão fazendo uma pegadinha comigo para me testar já no início de trabalho. Então seu Bené me disse: ouça só. Então começou. Todos os cachorros do local começaram a uivar, a rosnar. Alguns deles começaram a atacar alguma coisa. Então ele me disse: venha até a janela. Não se preocupe, aqui é todo protegido por grades. Ele não vai conseguir entrar. Ele quem, seu Bené? Do que o senhor está falando? Olhe você com seus próprios olhos. O que vi, até hoje tento pensar que não era coisa da imaginação, que não era coisa da minha cabeça, que era um ser alto, corcunda. Os braços eram dobrados, parecia alguém que corria deitado no chão. As patas traseiras lembravam pés humanos. As orelhas eram enormes, batiam uma nas outras. Aquele bicho tinha uma pelugem escura. Aquilo tinha um cheiro horrível. A uma média distância, eu podia sentir aquele cheiro de carniça, de carne podre. Seu Bené me disse: Caius, ele não tenta entrar na casa. Ele nunca tenta. Aliás, só tentou uma vez, logo no início de quando comecei a trabalhar aqui. Eu sempre fui cético com as coisas. Talvez você também. Sempre ouvimos falar em lendas de monstros, seres. Sim, isso é um lobisomem. Eu sei que é difícil acreditar. Muito difícil crer nessas coisas sobrenaturais. Acredite, muitas coisas acontecem durante a noite. E aqui é um local que uma dessas acontece. Então, se você topar ficar no meu lugar, porque eu estarei aposentando logo. Então, o salário é 2 vezes o que for oferecido a você. Ninguém quer ficar aqui. Demoraram 2 anos para achar alguém para ficar nesse local. E sou eu. É difícil a pessoa ficar sozinha à noite aqui.
mas a pessoa tem que ser bem corajosa e precisar do dinheiro. Acredite, isso me ajudou muito financeiramente. No começo perdia dias de sono, já que trabalhamos à noite. Mas eu digo, se você ficar aqui, logo se acostumará. É só não fazer barulho e ficar quieto. Esse bicho só passa aqui durante alguns minutos e sempre vai embora. A noite foi longa. Eu não saí mais de dentro daquela casa sede. Não saí mesmo, até o amanhecer. Não troquei mais nenhuma palavra com ele, até de manhã. Fui na central da empresa e disse a eles que ali eu não trabalharia mais. Contei a eles o que vi. Impressionantemente, até a secretária da empresa me disse: "Ah, o senhor já viu o bicho peludo?" Assustei. Era como se para eles aquilo fosse normal. Disse: "Sim, vi e não quero ver de novo. Ou vocês me mudam de posto, ou eu peço demissão." Eles me colocaram num posto para trabalhar de dia, numa escala um pouco mais longa, mais dias trabalhados durante o mês. Fiquei ali durante 1 ano, mas o que eu tenho a dizer a vocês, eu sei que aquele senhor era muito corajoso. Eu não tive coragem de permanecer. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é financeiro. Muito obrigado por ouvirem as minhas histórias. Logo enviarei relatos que aconteceram com conhecidos e familiares meus para vocês no canal A Hora do Além. Muito obrigado. Boa noite. O lobisomem de Nilópolis. Essa história se passou em Nilópolis, Rio de Janeiro, na década de 1940. Meus avós haviam se mudado para essa cidade na época em que tudo aqui ainda era mato. Meus avós aqui chegaram com uma família de 8 filhos. Ao total, tiveram 14. Para morar em uma pequena casa, enquanto ao lado construíam um sobrado para abrigar a grande família. Aqui na região havia muita caça e meus avós tinham bons cães que davam conta do recado. Quando uma das cadelas deu cria pela primeira vez, os filhotes da mesma foram aparecendo mortos, sendo dilacerados. Toda a prole foi morta, e meu avô acreditava que era por falta de experiência da fêmea, devido ser a primeira vez que ela dava a cria, e acabava matando seus rebentos sem querer. Outra cadela também teve cria, e o resultado foi o mesmo. Outra, depois outra. Minha falecida avó Maria, às vezes, ficava sem sono e passava as noites em claro e percebia a briga dos cães com algum animal. Porém, ela tinha medo de falar com meu avô, vez que ele era um daqueles nordestinos cabra-macho que não se amedrontava com qualquer piozinho de coruja. Assim, minha avó sabia que ele iria enfrentar o que quer que fosse que estava matando os seus animais. Meus tios e minha mãe, crianças na época, também ouviam as brigas dos animais, mas a minha avó os proibia de falar do acontecido ao meu avô. Meu saudoso avô Gino tinha um sono pesado, vez que acordava ainda na madrugada e caminhava cerca de 50 minutos para outra cidade, onde desde a década de 1940 eles tinham uma vacaria. Lá, após ordenar as vacas, ele entregava o leite para sua freguesia e em seguida enfrentava um trem para chegar ao centro do Rio, onde ele era proprietário de uma serralheria. Meu avô, em sua pequena empresa, fez a armação de ferro de um dos braços da estátua do Cristo Redentor. Não lembro qual dos 2 braços. Voltando ao relato.
O velho chegava em casa muito tarde e era aquela mesma rotina: dormir tarde e acordar cedo. Daí vinha o sono pesado do meu avô. Quando mais tarde, mais cadelas tinham filhotes e também estavam sumindo ou sendo dilacerados. E novamente seguiam-se os ataques em série. Só que dessa vez, minha avó, que ouvia a briga dos animais, armou-se de coragem e relatou o ocorrido a meu avô. Naquele dia, antes de dormir, pedindo que fosse acordado na hora dos acontecimentos, meu avô guardou um chucho embaixo da cama. Chucho é uma espécie de lança de madeira com ponta de ferro, usada para tanger ou chuchar o gado, como falamos por aqui. Foi meu próprio avô quem fez, e até hoje eu o tenho guardado em minha casa. Meu avô removeu a cadela e seus filhotes para um pequeno abrigo logo abaixo da janela de seu quarto. A fera estava com suas horas contadas. Ela iria conhecer a fúria do braço forte de meu avô. Naquele dia, a casa não dormiu. Todos ficaram acordados, menos meu avô. Quando o ataque começou, foi aquela barulheira. Então, com o alvoroço, meu avô acabou acordando. E quando foi lançar mão do chucho, não encontrou, pois minha avó havia escondido mesmo, vez que tinha medo do que poderia acontecer. Meu avô então lançou mão de uma barra de ferro que era usada como tranca da porta e em seguida abriu sua janela e viu embaixo da mesma uma espécie de cachorro preto que, sem se preocupar com o ataque da cadela e dos demais cães, investia em cima dos filhotes. O animal estava tão interessado em pegar os pequenos filhotes que não percebeu o meu avô, que deu um golpe forte seguido de vários outros que pareciam não incomodar o animal. Em dado momento, o bicho olhou para meu avô, que sempre dizia que foi a coisa mais feia que ele já viu. Meio porco, meio cachorro, meio gente. Então o velho Gino começou a golpear com a barra de ferro diretamente na fuça do animal. O bicho, sem emitir qualquer som, fugiu do local, arrebentando no peito uma cerca de arame farpado. Meu avô pulou a janela e, junto com a cachorrada, correu atrás do bicho que se perdeu na noite. Na manhã seguinte, um senhor que era vigia noturno de um colégio que estava sendo construído foi encontrado em estado lastimável, todo arrebentado, com graves lesões na cabeça e nas costas. Ele disse que ladrões tentaram roubar material de construção na obra e ele sofreu o ataque ao impedi-los. Como se fosse comum acontecer isso naquela época. Quando foram procurar socorro para o moribundo, ele foi carregado em um carrinho de mão. Dizem que ele lançou um olhar firme em direção à casa de meus avós, quando passou em frente a ela. Esse senhor não resistiu às lesões e veio a falecer. Dizem que ele virava lobisomem. Contam ainda que ele e os seus outros 2 irmãos eram filhos muito cruéis, que batiam na mãe por causa de dinheiro. Falam que de certa vez a mãe deles havia dito que amaldiçoava o leite que eles haviam tomado no seio dela. Um perdeu um braço quando caiu do trem.
Outro tomou uma surra tão grande da chamada polícia de vigilância que acabou ficando doente e mental, dependendo de todo mundo. E o outro, ao que tudo indica, sofreu a sina de virar bicho. Hoje, passados 70 anos, várias pessoas da minha família que ainda moram no mesmo local dizem que de vez em quando veem por lá o vulto de um grande cachorro preto. Eu tenho guardado comigo o tal Xuxo que ganhou fama sem ter participado da história. Espero que ele dure por mais 70 anos, para manter viva a época em que a noite trazia apenas o medo de lobisomens, mulas sem cabeças, sacis e outras criaturas e assombrações. Puxa, como eles eram felizes. Observação: tenho medo de lobisomem e acho que guardo o Xuxo para me defender se tal dia a criatura aparecer por aqui. Tal fato ficou famoso na época e os antigos moradores ainda lembram. Minha família mora até hoje no local do ocorrido. Olá pessoal do além, me chamo Joaquim Fernandes, sou nascido e criado em Manaus. Essa história, quem me contou foi um grande amigo meu, Tião Ferreiro. Tião ganhou esse apelido pois cuidava de todos os animais do meu pai, principalmente dos cavalos. Segue agora o relato em suas palavras. Eu já andei em boa parte desse Brasil afora. Já aconteceram muitos relatos comigo, muitos acontecimentos sobrenaturais. Um deles foi esse. Por volta de 1950, eu morava no Ceará, onde nasci e fui criado. Meu irmão começou a trabalhar na prefeitura de Salvador. Naquela época, eles estavam sorteando terrenos, pois as habitações daquela época eram todas irregulares. Fui de ônibus do Ceará até a Bahia. Ganhei meu terreno e construí um barraco de madeira, que seria provisório até eu construir minha casa de alvenaria, pois logo que cheguei acabei arrumando uma namoradinha. Depois do meu barraco pronto, após alguns meses, começaram os relatos de animais que sumiam, principalmente filhotes, animais que apareciam mortos, e um bicho que rondava as casas e os barracos da região. Em uma noite estava sem sono. Eu havia chegado da casa da minha namorada. Era por volta de 1h da madrugada. Sentei, acendi um cigarro de palha e comecei a fumar para relaxar um pouco. Depois de um certo momento, comecei a ouvir animais de longe. Foi bem estranho. Minha casa era a última da rua, então eu tinha toda a visão da mesma. Se alguém passasse na estrada, seria bem fácil de eu notar. Ao longe, avistei um animal na escuridão. Ele vinha caminhando lentamente na estrada. Parecia um novilho, aparentava ter o tamanho de um. Aquele animal, quando foi chegando perto dos barracos, parou em uma posição que era difícil enxergar no escuro. Ele parou bem longe dos lampiões. Fiquei curioso. E também poderia ser um animal de algum conhecido. Fui de encontro ao mesmo. Dei alguns passos e reparei algo estranho. Os olhos daquilo brilhavam na escuridão. Pareciam brasas em chamas. Aquilo então começou a caminhar em minha direção. Parei e reparei que aquilo não era um novilho. Aquilo era um bicho, com a cabeça enorme, mistura de porco com cachorro. Era todo preto. Aquilo era fedorento, fedia carniça, a um bicho morto. Aquilo se pôs em duas patas e começou a correr em minha direção. Então, voltei e comecei a correr e gritar: socorro, socorro, socorro.
Com os meus gritos, os vizinhos acordaram e saíram quase todos para fora, principalmente o seu Gilmar, que já saiu armado, e quando me viu correndo, atirou naquele bicho. Aquele ser deu um urro assustador e se embreou na mata. Foi aterrorizante. Seu Gilmar pediu para que eu entrasse no barraco e ficou tomando conta das casas e dos barracos até de manhã. Quando amanheceu, o irmão chegou em casa. Contei o que aconteceu a ele, e ele então propôs que eu morasse com ele no centro. Sua casa é no centro da cidade de Salvador. Fiquei por lá por algum tempo, alguns dias, e acabei conseguindo negociar meu terreno e meu barraco. Voltei para o Ceará. Depois de algum tempo, voltei e acabei me casando com a namorada. Sim, a namorada virou minha esposa. Sei que é difícil acreditar, mas aquele dia eu vi o tal do lobisomem. Bom, pessoal do além, essa foi uma das histórias que o Tião contou a mim. Tenho outros relatos dele. Estarei enviando a vocês, Joyce e Caveira, para que vocês leiam para o pessoal do além aí no canal A Hora do Além. Muito obrigado, boa noite. Lobisomem ou carona. Eu tenho um tio paterno que era todo metido a machão. Estava sempre falando grosso, com frases de efeito, beberrão e falador. Por onde passava, sempre fazia questão de deixar claro que não tinha medo de nada e que resolvia qualquer problema. O ano era 1978. O fato deu-se início em Cascavel e foi terminar em algum ponto da estrada que ninguém se dava o trabalho de identificar. Na época, meu tio era caminhoneiro. Vale lembrar que os caminhões na época eram menores e sem tantos recursos, e que trabalhar dessa forma era praticamente uma aventura atrás da outra. Ele carregava todo tipo de coisas para qualquer parte do país. Conhecia muitas pessoas e arrumava muitos desafetos, pois além de dono da verdade, também gostava de puxar confusão para poder exibir seus dotes com facão. Era verão e havia deixado uma carga na cidade de Cascavel e já tinha arrumado outra para não voltar vazio. Então, decidiu aproveitar um pouco em um dos bailes da cidade. Assim que chegou, já escolheu a mesa com maior visibilidade e pediu 2 fichas de bilhar e uma cerveja. O dono do bar não gostou muito dos modos dele e disse qual era o valor antes de servir. Meu tio disse que não perguntou o preço, porque dinheiro ele tinha, e que era para preparar um prato com linguiça, ovos e cebola em conserva, e andar de uma vez. Os outros clientes se entreolham e observaram ele, que percebendo o fato perguntou o que estavam olhando e se tinha alguém ali com dinheiro e disposto a perder boa quantia para ele. Um sujeito de meia idade de origem alemã aceitou o desafio. Foram várias partidas, uma atrás da outra, e meu tio, como sempre, cheio de farpas gratuitas para todos. Quando começou a ficar tarde, chegou ao dono do bar e pediu a conta, e mais um sanduíche que ele havia pedido para levar. Com ar arrogante, jogou o valor em cima da mesa e já ia virando as costas para sair. Ei, amigo, tem um posto de combustível aqui perto. Você pode deixar seu caminhão lá e descansar. Mas meu tio respondeu que isso era para os fracos e que ele se agradava muito de dirigir durante a noite. O dono do bar deu de ombros e seguiu seus afazeres.
e meu tio já se encontrava no meio da rua quando percebeu que um dos clientes do bar, que havia passado a noite toda em um canto com um chapéu na cara, havia saído também. Meu tio chegou a rir pensando que talvez aquele homem viesse tirar satisfação com ele. Porém, um homem com vestimentas pesadas e escuras seguiu seu caminho tranquilamente. Meu tio resolveu fazer mais uma graça para ver se tirava o homem do sério. Lhe perguntou se chovia à noite. O homem de costas levantou a cabeça, olhou o céu estrelado e disse que sim, continuando seu caminho. Meu tio foi procurar um banheiro para se aliviar e lavar-se um pouco. Guardou as coisas na cabine, pediu ao dono do bar uma garrafa de café e finalmente partiu. As luzes da cidade começaram a se distanciar e rapidamente uma névoa densa tomou conta da estrada. Ele nem se importou muito, pois é comum neblina. Bem distante da cidade, viu de longe uma tapeira escura e isolada. Quando menos esperou, viu alguém fazendo o sinal da beira da estrada, pedindo carona. Ele pensou que uma companhia era bom para manter-se alerta, então parou e olhou pela janela. Parecia ser o homem que saiu junto com ele do bar. Perguntou-lhe onde iria. Vou mais adiante na estrada. O tio abriu a porta e mandou entrar. O homem de chapéu na cabeça ficava o tempo todo de cabeça baixa, de modo que só dava para ver uma boca com uma barba rala. O tio estranhou o comportamento e a vestimenta do homem e lhe perguntou se não estava com calor. O homem apenas disse com uma voz estridente: Logo mais não estará. Está começando a chover. Tio ia dizer que o homem estava alucinando. Foi quando viu gotas pesadas de chuva quase lhe tomar a visão da estrada. Ele se engoliu em seco, sentindo um tremendo desconforto com a situação. E com o canto dos olhos observou o brilho dos dentes cerrados do carona. Discretamente procurou com uma das mãos o facão e ficou plenamente atento a todos os movimentos do desconhecido ao seu lado. Já haviam percorrido uns 5 quilômetros em um silêncio petrificante, até que o homem lhe disse: Pode me deixar por aqui. O tio deu uma olhada ao redor e só viu o mato, mas dessa vez resolveu ficar quieto. O homem desceu e lhe agradeceu o favor. O tio disse que não havia motivo para tal e que havia esquecido de perguntar o nome dele. O carona, mais uma vez, cerrou os dentes e lhe respondeu: José, sou o último filho de 7 irmãos. E mais uma coisa, você não deveria dar carona a estranhos, ainda mais à noite, que andam desarmados. A chuva estava mais fraca, mas apesar de estridente, o que ressoava na cabeça dele era a última frase do dito José. Mais 3 quilômetros à frente, observou uma construção abandonada e um vulto bem estranho na frente. Diminuiu a velocidade para ver do que se tratava. Quando percebeu que o vulto começou a se mover rapidamente em direção ao caminhão. Ele chegou a bater a cabeça no vidro da lateral com impacto e logo pensou que o que quer que fosse deveria estar desacordado. Olhou o retrovisor e viu algo que parecia um animal preto, muito peludo e grande no chão,
porém ele já estava a se levantar. Tio Davi acelerou o que dava, e o animal todo ensopado da chuva agora dava para ver que se assemelhava a um cão descomunal. E ele continuava a correr atrás dele, horas de um lado e horas do outro. Ele se aproximava de uma curva e diminuiu o mínimo possível para não permitir que a criatura lhe alcançasse, até que o viu adentrar o mato. Pensou que havia se livrado da criatura e a curva, apesar de bem acentuada, acabara lhe ajudando. Só que, para o desespero dele, viu a criatura saltar do mato em cima do caminhão. Meu tio não sabia o que fazer e, antevendo a chegada do monstro na parte superior da cabine, deu de mão no facão. A primeira investida foi do lado do motorista, uma pancada muito forte. Tio Davi começou a acelerar mais e fazer manobras para desequilibrar a criatura, enquanto mesmo já havia quebrado o vidro do carona. Meu tio temeu a entrada do animal e, num impulso de pavor, aproximou o caminhão do acostamento e voltou rapidamente. Esse movimento tirou a criatura de cima, mas assim que tocou o chão, já se pôs a correr novamente. Ele alcançou novamente a cabine e jogava seu enorme corpo na lateral do caminhão. Tio Davi tentou fazer o mesmo, mas o animal se esquivava. A chuva já havia parado e, do nada, ele ouviu um uivo longo e profundo. O animal levantou as orelhas e logo à frente surgiu outra tapeira e mais um uivo. O animal correu até ela e ficou com aqueles grandes olhos amarelos fitando meu tio, com uma promessa cheia de longos e afiados dentes que brilhavam na noite. Meu tio ficou um bom tempo sem viajar para tal lugar. Olá pessoal da LEM, meu nome é Luciana, tenho 55 anos. O fato que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 1998, na cidade de Joanópolis, muito conhecida por avistamentos de lobisomem. Eu morava em um sítio afastado da cidade, em uma área rural. Junto comigo morava meu ex-marido, seu avô e sua irmã. Em uma certa noite, dormíamos em nossa cama. Detalhe, nossa cama fica com os pés voltados para a janela. No meio da noite, acordei com a sensação de estar sendo observada e olhei para a janela. Levei o maior susto da minha vida. Fiquei uns 30 segundos em choque, sem poder me mexer, mas acabei conseguindo chacoalhar meu ex. Apontei a janela para ele. Quando ele olhou para a janela, viu a mesma coisa que eu via. Um ser enorme, peludo, os pelos eram negros. Aquilo tinha os olhos amarelos, pareciam brasas em chamas. Soltei um grito de pavor. O ser acabou se assustando e batendo a pata na janela, e quebrou o vidro, que se partiu em vários pedaços. O ser saiu correndo para a lateral da casa. Acabou derrubando alguns vasos que tinham no quintal. Assim chamou a atenção dos cães. Tínhamos 3 cães de porte grande, muito grande mesmo. Assim, os 3 o perseguiram, e ele foi em direção à mata. Meu ex levantou correndo, pegou sua arma, chamou seu avô, e os 2 foram atrás da fera e dos cães do sítio. Fiquei trancada na casa juntamente com a minha ex-cunhada. Logo de manhã, os 2 retornaram, com 2 cachorros.
um com uma das orelhas arrancada e cheio de cortes, o outro bem ferido, que acabou não resistindo. Já o terceiro acabou não sendo encontrado. O avô do meu ex nos disse que aquilo era um lobisomem e que tinha certeza disso. Sei que é difícil acreditar, mas como a pergunta que o Caveira faz no final de todos os vídeos de vocês, você acredita? Sim, eu acredito, pois vi a fera e sei que lobisomens existem. Muito obrigado, boa noite. Relato A Pata do Lobisomem. Uma das coisas que sempre tentei fazer é afastar os temores e ajudar as pessoas a não se deixar dominar pelo pavor ou até mesmo pelo pânico, sem que tenha razões para isso. Todo mundo diz não querer ter um encontro com o sobrenatural ou com coisas invisíveis, como eu já tive. Não quero ver nada dessas coisas. Eles falam sempre pra mim e sempre eu falo: cara, relaxa. Se você tiver que ver alguma coisa, você vai ver, querendo ou não. Não passar por um lugar porque se teme que é assombrado é pura besteira. Conheço casos onde o sobrenatural veio até a casa da pessoa. E até mesmo comigo aconteceu assim. Seja lá o que for, veio até o quintal da minha casa. Em uma noite de fim de semana, acho até que foi num sábado, estávamos eu, meu primo e 2 amigos dele zoando e brincando na minha casa por volta das 9:30 da noite. Ficamos conversando até bem tarde. E um tempo depois, decidimos jogar bozó na sala da minha casa. Eu devia ter por volta de 17 anos na época. Os garotos tinham 12, 13 e 14, mais ou menos. Um guri pegou uma revistinha em quadrinhos e começou a ler. O outro deitou no chão vendo TV, enquanto eu e o outro moleque ficamos jogando bozó. Depois de um tempo, um dos garotos começou a ter sono. Acho até que era por volta da meia-noite. Só que já era tarde, então me ofereci para levá-los embora. E eles preferiram ficar mais um pouco lá em casa. Estávamos distraindo e sem pensar em nada. Foi quando aconteceu. Eu e o Vaguinho ouvimos um barulho forte de batida que veio do vidro da janela da sala. Num gesto totalmente automático, nós dois nos viramos na direção da janela. Havia uma mão enorme e incrivelmente peluda ali parada sobre o canto inferior direito da minha janela. Me lembrou a mão de um macaco ou gorila. As falanges dos dedos eram enormes, terminando em pontas de garras afiadas, igual no desenho. Essas garras deviam ter um tipo de pelagem escura, quase como se fosse de um cão muito peludo, uma coisa assustadora. A mão escorregou pelo vidro liso da janela, arranhando, e fez um som estranho ao descer pela parede, e sumiu. Olhei para o Vaguinho e fui me levantando e disse: "Vocês viram aquilo?" Alguns meses antes, eu havia atacado uma pedra bem grande na janela, bem no canto oposto, causando um buraco quase do tamanho de um prato.
de modo que foi só dar 2 passos e olhar por ele para ver tudo o que havia do lado de fora. Mas não vi nada. Então saí apressadamente para fora para ver se eu via o autor do que considerava até então uma brincadeira de mau gosto. Mas na rua não tinha ninguém. Ela estava deserta, como sempre costuma ser. Quando eu voltei para perto da porta, o Vaguinho explicava para o meu primo e para o Neguinho o que eu e ele tínhamos visto na janela. Eu, enquanto isso, dava uma volta ao redor da casa e ainda tentava encontrar o causador da brincadeira sem graça. Mas não vi ninguém. Parecia que o ser havia evaporado no ar. Ao chegar até a porta, encontrei 3 pares de olhos assustados me cobrando a confirmação do que tinha visto. E confirmei. Vimos uma mão monstruosa. Todos nós ficamos impressionados. Meu irmão chegou a ouvir o barulho da batida da janela do quarto dele, e a minha mãe acordou com nossa conversa. E todos nós ficamos acordados comentando o assunto, sem conseguir chegar a nenhuma conclusão. Os guris não quiseram mais ir embora. Eu me ofereci novamente para levá-los, mas todos optaram só ir de manhã embora. Quando amanheceu, fomos olhar o local. E havia 4 marcas de arranhão no vitrô e pegadas de um animal que andava em 2 patas, semelhante de um cão. Era por volta de 7h30 quando os guris criaram coragem para ir embora. O sol já estava bem alto. Eu passei uma semana tentando achar uma explicação e não encontrei. Portanto, fiquem alerta. Monstros existem. Eu sei, porque eu já vi. Olá, pessoal da lei. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Vou tentar contar algumas aqui para vocês, mas uma de cada vez. A primeira coisa que me lembro de sobrenatural aconteceu quando eu tinha por volta de 7 ou acho que 6 anos de idade, não me lembro bem. Minha avó tinha uma vizinha que se chamava Line, e eu respeitosamente a chamava de Dona Line. Eu a adorava. Ela era mais velha que minha avó e contava histórias. E sempre me dizia para não andar à noite, pois em nossa cidade havia um lobisomem. Detalhe, nessa época, na minha cidade, não havia luz depois das 11 da noite, pois a cidade tinha energia apenas por gerador. Isso mesmo, era um gerador a diesel, e ainda assim, sempre acontecia de acabar a luz. Uma noite, no início da noite, estávamos sentadas, Dona Line e eu, pois eu esperava minha avó chegar de uma reunião da igreja, quando muitos cachorros começaram a latir desesperadamente. Ela me disse, é ele, quer ver? Eu não me liguei muito, mas fiquei olhando na mesma direção que ela olhava, e de repente vejo descendo a rua, um bicho enorme. Deveria ter uns 2,5 metros de altura, muito forte, muito peludo, pelagem escura, orelhas curtas, em pé. Corria com braços e pernas como se fosse um cachorro. Ele parecia fugir desesperadamente dos cachorros, e os cachorros me deram a impressão de estarem com medo, apesar da perseguição. Ele não nos olhou, talvez nem tenha nos percebido ali, mas o cheiro que ele deixou para trás até hoje me dá arrepios. Esse fato e alguns outros aconteceram comigo ainda na infância. Moro em uma cidade bem no interior do Mato Grosso. Logo estarei enviando outro relato ao canal.
Muito obrigado, pessoal do além. Boa noite. Estava na cozinha da minha mãe. Era noite de lua cheia. A lua estava linda iluminando a noite estrelada. Por volta da 1h da manhã, comecei a sentir um cheiro estranho. Um cheiro que vinha do lado de fora. E minha mãe estava na rua falando ao telefone. Então comecei a prestar atenção e vi que após uns 5 minutos comecei a ouvir uivos altos, e eu sabia que não era cachorro, pois cães não uivam daquele jeito. E aquele cheiro estava ficando cada vez mais forte, como que seja o que fosse, estivesse se aproximando, estava cada vez mais perto. E aquele bicho começou a uivar sem parar. Corri e coloquei minha mãe para dentro, para que aquela fera não pudesse pegá-la. Tranquei a porta da cozinha e as luzes estavam apagadas ainda. Foi quando olhei pela janela da cozinha e abri as cortinas e vi aquilo. Aquilo estava em cima de uma casa de 4 como um lobo, uivando para a lua. Mas não era um lobo qualquer. Era de um tamanho de um cavalo adulto, com um rabo enorme, unhas grandes e afiadas, seus olhos vermelhos como sangue, e seus pelos eram negros como a escuridão da noite, pois de 4 era um lobo, mas em pé parecia um homem. Passou alguns minutos e a fera desceu da casa com um pulo tão alto que nenhum animal seria capaz de fazer aquilo. E era tão rápido que nem um tiro de uma arma poderia acertá-lo. Depois ele sumiu no milharal e não voltou mais. Aquela já era a 2ª vez que eu tinha visto aquilo. E aquilo era um lobisomem. E eu sei que lobisomens existem desde o século XV, assim como também acredito que existem bruxas e vampiros. E outra noite, após um outro velório, reparei que um rapaz adentrou no cemitério e ficou sentado em um dos bancos próximo à administração. Então fui conversar com ele. Rapaz, tudo bem? Está meio quieto? Algum problema? Ah, seu vigia. Eu tenho um problema sim, mas hoje eu teria que ficar aqui no cemitério por alguns minutos. Então disse a ele, não tem problema. Pode ficar até o horário de fechar. É até a meia-noite. Após a meia-noite, somente quem fica no velório. Você está acompanhando o velório? Não, seu vigia, não estou acompanhando o velório. Fui fazer meus afazeres. Então vi que por volta das 10 horas ele ainda estava lá. Então questionei. Rapaz, o que faz aqui? Ele nem me respondeu. Ele correu direto para o fundo do cemitério. Então corri atrás dele. Eu não consegui achá-lo, então procurei e de repente comecei a ouvir gritos. Gritos de dor, de agonia. Socorro! Ai, que dor, meu Deus! Isso está doendo! Meu Deus, que penitência! Por que faz isso comigo, meu Deus? Segui os barulhos e encontrei o rapaz se retorcendo no chão, arrancando as roupas, ficando nu. Então perguntei, rapaz, o que é isso? Quando ele me olhou, já não era o rosto daquele rapaz. Era um rosto deformado, foi crescendo um focinho. Ele começou a ficar com os olhos amarelos. Ah, nem terminei de ver. Corri e me tranquei na sala do velório. Algumas pessoas que estavam lá questionaram, o que foi, vigia? Está assustado? Então respondi a elas, mais um ser do cemitério. Pude ver ao longe aquele vulto preto que subiu no muro e pulou para a rua. No cemitério Saudade também já passou um lobisomem.
fato, meu avô sentiu o bafo do lobisomem. Olá, pessoal do além. Sou de Araraquara. Esse relato é do meu avô. Aconteceu quando ele namorava minha avó. Peço desculpas pelo texto que ficou um pouco extenso, mas é a única forma de contá-lo sem omitir os momentos de desespero que ele passou nessa noite. Essa história se passa em meados de 1930, quando eles moravam numa fazenda em Minas Gerais. Meu avô contava que quando namorava minha avó, ele tinha que caminhar uns 3 quilômetros por entre as plantações de café que ligava sua casa com a dela. Eles moravam numa fazenda muito extensa e ia até a casa de minha avó para vê-la. Normalmente, umas 3 vezes por semana. Naquela época, dizia ele, era muito difícil. Não havia estradas pavimentadas naquela região e o meio de transporte era a pé ou através de carro de boi, cavalos e mulas. Ele trabalhava o dia todo na lida com os animais, fazia manutenção dos currais, buscava água para os afazeres domésticos, enfim, todo o serviço de administração, manutenção e conservação da fazenda ficava sob os seus cuidados. Nos dias em que ele visitava minha avó, ele adiantava todo o serviço para terminar mais cedo e ir para casa. Tomava um belo banho, passava uma água de cheiro, colocava sua melhor roupa e ia ao encontro dela para ficar conversando durante alguns minutos. Sim, alguns minutos, pois os pais dela eram muito rígidos e permitiam que eles ficassem juntos somente com a supervisão do pai ou do irmão mais velho. Mesmo assim, por uns 40 minutos a 1 hora, pois tinham que dormir muito cedo, pois tinham que estar trabalhando logo cedo, quando o sol nascia. Naquele dia ele se atrasou um pouco, mas como já era combinado, ele achou melhor ir até a casa dela, nem que fosse só para vê-la, pois afinal ela ficaria preocupada se ele não aparecesse. Já era umas 19h30 e a noite já se fazia escura. Como de costume, pegou sua faca de caça e colocou-a na cintura. Vestiu seu casaco, pois já estava entrando no inverno, e seguiu pela escuridão através de uma trilha no meio dos pés de café. Meio apressado, porque ele tinha que caminhar uns 3 quilômetros para chegar até lá, e isso daria em torno de uns 40 minutos em passos largos. Quando tinha caminhado uns 20 minutos mais ou menos, começou a escutar um barulho no meio do café. Um som que parecia com galhos se quebrando e ficava cada vez mais alto. Naquele momento, ele já sabia que algo estava vindo em sua direção. Parou e ficou em silêncio para identificar de onde vinha o barulho. E naquele momento já conseguiu ouvir o som da respiração de algo grande. Mistura de um chiado com um ronco, algo que lhe gelou a espinha e fez suas pernas tremerem. Por entre a escuridão, ele enxergou 2 olhos vermelhos que brilhavam e o observavam. Sem pensar no que poderia ser e com a voz embargada de pavor, não conseguiu nem ao menos gritar. Saiu correndo em disparada em direção à casa de minha avó, afinal era o refúgio mais próximo.
quanto mais ele corria, mais perto ele ouvia a respiração daquele ser, que parecia ter decidido devorá-lo. Começou a pensar que não haveria escapatória. Ou ele resolvia lutar para salvar sua vida, ou morreria como um covarde, a alguns metros da casa de sua amada. Parou subitamente, virou-se em direção daquele som que o estremecia, sacou sua faca e esperou pelo pior. Num piscar de olhos, recebeu um esbarrão tão violento que o jogou a uns metros para trás. Caído e ofegante, sentiu que algo muito grande estava sobre ele. Aqueles olhos vermelhos agora eram grandes e observavam a apenas alguns centímetros do seu rosto. Sentia o bafo quente que cheirava a ranço, que vinha daquele chiado roncador. Como, num instinto de defesa, colocou as mãos para frente na intenção de segurar aquele ser, e elas entraram por entre pelos grossos e duros como arame, e chegaram até uma pele dura e cheia de músculos. Naquele momento, não tinha mais o que fazer. Soltou a faca, segurou um crucifixo de madeira que carregava consigo no pescoço, fechou os olhos e começou a rezar. A partir daí, aquele ser bestial começou a se afastar. Seu ronco começou a ficar cada vez mais baixo, e seus olhos sumiram na escuridão. Meu avô levantou-se, olhou para o céu e agradeceu a oportunidade de estar vivo. Suas pernas ainda bambas conseguiram chegar até a casa de minha avó, aonde contou sua história. A partir desse momento, minha avó contava que ele chegou pálido, todo sujo de terra, cabelo desengrenhado, e suas roupas cheiravam a cachorro molhado. O pai de minha avó ficou muito assustado com toda a história e até permitiu que ele dormisse ali naquela noite, no chão da sala, e supervisionado pelo irmão, a noite toda, é claro. Meu avô, já falecido, sempre nos contava esse relato nas reuniões de família e sempre dizia: "Não é mesmo, véia?" E minha avó sempre confirmava: "É sim, é verdade. Ele chegou todo fedido." Eles juravam que ele tinha sido salvo por Nossa Senhora de ser devorado pelo lobisomem. Eu não posso dizer se é verdade, porque eu não estava lá, mas só sei que cresci ouvindo essa história e para mim é pura realidade. E vocês acreditam? Olá a todos, meu nome é Luiz. Esse relato quem me contou foi minha avó e aconteceu com a minha bisavó, no Rio Grande do Sul. Uma senhora descendente de italianos se mudou para o Rio Grande do Sul juntamente com meu bisavô. Havia nascido seu primeiro bebê, um menino. Eles foram morar em uma fazenda. Em alguns dias, meu bisavô começou a reclamar: "Mulher, algo estranho está acontecendo. Toda manhã, quando acordo para cuidar dos animais, o lixo das lixeiras está todo revirado e as fraldas estão todas espalhadas pelo pasto. Muito estranho isso. Deve ter algum bicho aqui que está rondando e comendo as fraldas. Provavelmente, pois o leite da criança é doce." Minha bisavó respondeu: "Ah, homem, deve ser isso sim. Vou ficar ligeira. A próxima vez que ouvir algum barulho diferente, de madrugada, ficarei pronta para ver que bicho é esse. Deve ser algum danado que está comendo as fraldas de pano."
Minha avó continuou a colocar as fraldas sujas do bebê no mesmo local, em uma lixeira, próximo ao pasto, próximo ao cercado, onde ficavam os animais. Em uma bela noite, ela estava sentada na varanda da casa, dando de mamar para o bebê. Ao longe, ela avistou um vulto próximo às lixeiras, e já veio na cabeça dela: "Ah, deve ser o animal que está comendo as fraldas. Hoje eu vou ver que bichinho é esse." Ela ficou olhando e reparou algo estranho. O bicho não era pequeno. Não podia ser um animal de pequeno porte. Era muito grande. Parecia até um boi. Ela levantou, ficou de pé. Aquilo mexia na lixeira, provavelmente procurando as fraldas. Era muito estranho. Mas algo assustador aconteceu. Aquilo ficou em duas patas. Parecia um homem. De longe, ela começou a se acostumar com a escuridão. E pela visão, ela via que era como se fosse um urso ou um macaco peludo que estava ali comendo as fraldas. Então gritou meu bisavô: "Homem, acorde, tem um bicho revirando lixo." O bisavô já saiu com a espingarda na mão. "Onde, mulher? Olha aquilo, é um bicho enorme." "Mulher, que bicho é esse? É muito grande." E o bisavô acabou atirando para cima, chamando a atenção daquele bicho. O bicho olhou para eles, soltou um urro, jogou todas as latas para todos os lados e saiu com uma das fraldas na boca. Saiu correndo de 4. Meu bisavô tentou atirar naquilo, mas a minha bisavó não deixou, e disse a ele: "Não precisa, homem. Esse bicho já se assustou. Não precisa atirar. Você pode acabar acertando algum dos animais." Depois daquilo, nunca mais apareceu bicho algum para revirar as fraldas. E assim que a minha bisavó não as utilizava mais, meu bisavô as descartava em algum local longe ou até mesmo acabava queimando as mesmas. Assim nunca mais aquele bicho voltou. Dizem que eles sempre vêm comer fraldas sujas de bebê. Talvez seja porque elas têm um cheiro agradável. Talvez as fezes dos bebês sejam doces mesmo. Mas eu acredito que meus bisavós viram o lobisomem.